Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Incol Pode. E aqui no Incol você pode. Então, bora lá para mais uma chamada, Aline. Bora, sala aberta. Chegou a hora da gente conversar de forma leve e descomplicada sobre histórias, troca de experiências de pessoas do mundo da tecnologia. Então, pega o seu fone, se ajeita aí no banco do carro, no sofá de casa. Se estiver na academia, corre pro cardio. Onde quer que você esteja, vem com a gente para mais uma chamada. E o nosso tema de hoje é Workforce Planning, o casamento de habilidades, experiências e oportunidades em projeto de TI. E essa operacionalização de iniciar um time é muito importante, não é mesmo, Aline? Exatamente. Acho que a mobilização de um time, Ju, ela começa antes mesmo do projeto, né? E às vezes, do ponto de vista de gestão de projeto, a gente esquece, na verdade, a gente foca na organização projeto, custo de projeto, mas existe uma área dentro das empresas que estão focada na mobilização dessas pessoas, na alocação das pessoas. E é sobre isso que a gente vai discutir hoje. É isso aí, vocês de TI provavelmente não participam muito desse início, mas é muito importante porque é o start ali para iniciar o projeto, é alocar as pessoas, visto que a nossa maior matéria-prima são as pessoas dentro de TI, são elas e as experiências delas que trazem esse aporte para dentro do projeto. E que fazem o projeto acontecer. Exato, Vamos chamar a nossa convidada de hoje? vamos. Ela é uma pessoa, como ela mesma denomina, ela tem uma década de experiência na área de alocação de profissionais de TI. Ela é formada em marketing e gestão de projetos, pós-graduada em gestão de projetos. É ela, Rita Wade. Seja bem-vinda, Rita. A gente está muito feliz e honrada com a sua presença. E vamos te dar a oportunidade de contar um pouquinho sobre você para o pessoal que está ouvindo. Oi, meninas. Também estou muito feliz, muito honrada. Quando a Aline me convidou, eu falei, nossa, que honra, eu vou participar de um podcast super aí interessante. Então, como a Aline falou, né, estou aí nessa vida de consultoria há um pouquinho mais de 10 anos. Já passei por várias áreas ali, acho que isso me completa hoje, né, na profissional que eu sou. Então, já passei por financeiro, contas a pagar, a parte de recrutamento, até chegar, de fato, na área de planejamento de Workforce Planning. Além disso, eu sou mãe da Sarinha, né? Eu tenho uma filha de 4 anos e alguns pets, assim, 5 pets em casa. Então, acho que planejamento é uma coisa, assim, né, que tá no meu dia a dia. Mãe na Sara e mãe de pets, muitos pets. Depois eu quero abrir os pets, porque eu também acho essa história super legal. Pra gente entrar no nosso assunto, qual é a definição, qual é o conceito de Workforce Planning? Bom, se a gente for traduzir, né, ao pé da letra, ele já explica muito o que é, né? É realmente o planejamento da força de trabalho. Só que, para isso, né, então, o objetivo seria você ter uma força de trabalho alinhada com a estratégia da empresa e com a necessidade dos clientes. Então, isso intermedia a parte de vendas, né, o que a gente tem em pipeline. Então, a gente tem que ter a previsibilidade do que está por vir, olhar para a empresa e ver qual é a força de trabalho que eu tenho hoje e o que eu preciso para atender essa demanda que está chegando. Então, é uma área que vai consolidar informações da parte de educação, né, de capacitação, learning, a parte de vendas, a parte de pessoas mesmo. Então, ela gira ali e consolida as informações de várias áreas da empresa para poder fazer esse planejamento de como a gente vai atender o que a empresa está planejando trazer de vendas e demandas. Interessante. E esse termo, na verdade, ele é um termo hoje comum, mas ele tem várias outras, não definições, mas ele tem outros nomes que são utilizados para um mesmo trabalho. E você tem essa experiência aí em várias empresas. Que outros nomes são comuns no mercado para definir esse trabalho de mobilização dos times? É verdade, tem muito nome. Já trabalhei em área que chamava planejamento de recursos, tem empresa que chama de staffing, scheduling, resource management, então workforce planning, então são várias. Então, é uma área que pode estar dentro de várias áreas também na empresa, tem um lugar que fica dentro de RH, ou fica mais perto de uma controladoria, ou realmente dentro da parte de projeto, de delivery, ou em operações. Eu tenho uma experiência, passei por uma empresa que a gente tinha o escritório de projetos
e tinha o escritório de alocação, né? Recursos é uma disciplina, né, de gestão de projetos, né? Hoje a gente não gosta muito de usar o termo recurso, né? Porque a gente está falando das pessoas, mas a gente tinha o PMO e tinha uma área que a gente chamava de RMO, que eram as pessoas dedicadas, eram uma equipe dedicada a fazer um trabalho muito similar com aquilo que a gente vai discutir hoje. Mas tem várias denominações no mercado e para começar, né, para o pessoal começar a se enxergar dentro das suas empresas, é interessante a gente comentar quais são os termos. É isso aí. E, Rita, explica pra gente, vamos começar ali do início, né? A gente falou um pouquinho de pipeline, a pipeline é a previsibilidade dos projetos que estão vindo. Como é que funciona quando a gente realmente, esse pipeline torna algo concreto e a gente tem que começar esse processo de alocação ali de pessoas? Como é que funciona esse primeiro start, esse conjunto ali, primeiro início mesmo do projeto, né? Eu acho que a gente tem que acompanhar bem o pipeline e a evolução dele, né? Porque, gera um lead no cliente. Então, a partir daquele momento, eu não tenho ainda nem o que a pessoa vai fazer, o que eles precisam. Então, a gente acompanha a evolução dessa oportunidade, dessa venda, até chegar no momento em que ela está mais próximo ali de fechar e a gente tem que entender, tá, mas o que vai ser vendido? Eu acho que entender o contexto do que vem de demanda, não só a demanda em si, eu quero um profissional de Java. Mas qual é o contexto, né? O que a gente está vendendo, escopo, né? o que o cliente está esperando desse projeto que ele está comprando, que ele está, né? Que ele está contratando a empresa. Então, acho que além de entender a venda em si, né? A necessidade em si de pessoas, quanto mais contextualizada essa área de scheduling, de staffing estiver, melhor ela vai colocar as pessoas certas ali. Então, não é só acompanhar se fechou ou não. Né? Mas o que espera, né? Qual a expectativa daquele cliente, né? O que a gente vai entregar? Qual é o valor? Qual é o propósito daquela venda, daquele negócio que a gente está fechando. Para a partir daí a gente chegar na necessidade, né? Então, beleza, fechei uma implementação de um aplicativo. E aí a gente vai chegar na necessidade de skills técnicos, né? Não só técnicos, tem toda a parte de soft skills. Então, qual que é o contexto ali? Qual que é a situação do projeto? Vai ter muita pressão? Não vai? Então, a gente começa a ir refinando, né? Então, além de saber o skill técnico, a gente começa a ver qual perfil vai se encaixar melhor naquela demanda, né? Pra gente ter ali, a gente brinca de colocar as pessoas certas nos lugares certos. Então, tem bastante informação que a gente precisa refinar e acompanhar ali, até antes mesmo de fechar, porque a hora que fechou, bum, né? Já estão cobrando o Já início estão do cobrando projeto. início. Então, eu já tenho que ter as pessoas, né? Esse é o mundo ideal, perfeito. Eu já tenho que ter as pessoas selecionadas antes de ali, de fechar, ou pelo menos em vias de, né? Ter essas pessoas, já saber como eu vou atender essa demanda. E há quando a gente fala desse recrutamento das pessoas, acaba sendo um recrutamento às vezes muito interno, e aí só vai para o mercado quando vê a necessidade de não encontrar um profissional que combine com isso. Vocês fazem isso em conjunto com a pessoa do gerenciamento ali que está vendendo. Então, esse recrutamento, ele é part-time, então, por exemplo, vocês fazem também essa conversa, como o gerente também faz essa conversa, como é que funciona esse combinado ali por trás com o time técnico? Porque, assim, quando você faz um pipeline, já tem alguém, pelo menos um gerente ali envolvido inicialmente. Como que funciona esse processo de recrutamento? Quando a gente já recebe a necessidade específica, né, ali já do que a gente precisa, eu acho que tem essa questão de fazer, né, a gente combinar ali quem tem esse perfil, quem eu vou indicar, mas eu acho que a área que faz a alocação, ela não vai validar tecnicamente, porque ela não tem esse conhecimento profundo. Então, sempre tem uma parceria de alguém técnico, né, e pode ser tanto o gestor do projeto, ou quanto a gente já tiver definido ali o líder técnico. Então, a gente vai designar as pessoas para indicar. Então, a gente faz ali uma seleção e vai passar para esse recrutamento dentro do projeto. Até porque eles têm mais essa questão de realmente técnica e também do perfil que o projeto precisa. Então, eu faço uma triagem, né? A área faz uma triagem para poder indicar, mas sempre vai precisar da validação realmente de alguém técnico ali, de uma entrevista. Então, é como se fosse um recrutamento mesmo. Então, tem uma entrevista, tem um laudo, né? Se não fizer sentido, por que não faz? Até para a gente, como área, depois se planejar e entender por que essa pessoa que na minha cabeça fazia sentido não foi aprovada pelo projeto. Então, tem essa parceria, essa troca, tem que ser muito transparente,
para a gente poder indicar as melhores pessoas e não perder tempo nem do time de alocação e nem do time do projeto, entrevistando pessoas que não têm aquela experiência que eles precisam, né? E o mais importante, acho que é o retorno, para que depois você consiga indicar e pôr esse profissional no reskilling correto e que você consiga, numa próxima alocação, ser mais assertivo, né? Exatamente, Muito legal isso. exatamente. Então, preciso de um profissional sênior de .NET. Eu te mandei um profissional sênior de .NET. Ele não serviu para essa demanda. Por quê? Né? Então, tem muita gente que não responde por quê. E eu acho que isso é ser transparente com a empresa e com aquela pessoa. O que ela pode melhorar para, numa próxima necessidade, ela ter aquele skill, né? Mesmo que seja um soft skill, né? A pessoa não se vendeu bem na entrevista. Então, ela precisa de um treinamento que não vai ser técnico. Ela precisa saber se comunicar melhor, colocar ali tudo que ela sabe realmente para uma próxima oportunidade. Interessante. E o ponto que você comentou bem importante para mim é o feedback para o profissional que às vezes não atendeu. Dentro de uma consultoria é comum a gente já conhecer as pessoas, né? Eu domino uma determinada tecnologia, eu vou trabalhar em projetos dessa tecnologia. E os meus parceiros, meus colegas de trabalho, geralmente falam a mesma linguagem que eu, né? E se alguém novo chegou e não se adaptou, não atendeu a uma necessidade dessa vaga, é importante ele ter um feedback para ele, né, melhorar, buscar um retorno para uma próxima alocação. Isso é bem interessante do recrutamento interno. Não significa que ter passado numa vaga, estar alocado dentro e estar contratado por uma empresa, você não acabe passando por um processo de recrutamento em um projeto, né? As pessoas... Eu sinto que isso é uma dúvida delas quando não dá match. Tá, por que eu não passei esse? E esse é um ponto de feedback da área de recrutamento, de alocação. É vocês que dão esse retorno pro profissional quando não funciona? Quando não existe esse casamento? A gente pode fazer, mas o ideal é que o entrevistador volte com ele para falar, cara, não funcionou, até porque ele é um cara sênior, que muitas vezes o colaborador admira, né? É uma pessoa que passou pelo que ele está passando e que está dentro do contexto do projeto. Mas isso também não impede dele devolver para a gente de forma consolidada, né? Porque eu te indiquei 10. É mais fácil ele devolver para mim o retorno daqueles 10 e a área repassar, às vezes com o líder daquela pessoa, não necessariamente com ela, olha, né? Não deu certo por conta de ABC, vamos fazer um planejamento aqui para essas pessoas. Mas muitas vezes o próprio gestor, né, do projeto pode dar o feedback e voltar, né? Porque eu acho que isso é legal. Porque aí é a troca realmente dele falar e sentir. Porque quando a gente fala, às vezes a pessoa não acredita muito, né? Porque fala assim, não deve ter passado e a pessoa tá aqui me falando qualquer coisa. Ela deve falar isso para todo mundo. Mas quando o gestor conversou com ele, né, explica, quando eu te perguntei tal coisa, né, você balanceou um pouquinho, então isso gerou dúvida, eu acho que é mais eficaz. É certeiro, né? Vai direto ao ponto de melhoria. Sim. E aí a gente falou do processo de alocação e você fazer a triagem para o início de um profissional no projeto. Mas eu queria entender quais são as responsabilidades efetivamente da área de alocações e já emenda para a gente quais são os desafios dessas responsabilidades. É uma área mais operacional, né? Só que é uma área que consolida informações de muitas áreas. Então, quando você quer saber onde alguém tá, você vai perguntar para esse time. Onde fulano tá? Até quando? Ou então, quem sabe alguma coisa? Como a gente tem, então, assim, algumas das responsabilidades são manter a informação atualizada. Então, saber realmente onde as pessoas estão, até quando, se está no custo correto, se elas estão lançando as horas da maneira correta, como a empresa espera, porque isso também, né, vai atribuir lá na frente em outras questões. Mas eu acho que é essa parte da indicação, de saber o que eu tenho, né, de força de trabalho, o que eu preciso contratar e o que eu preciso treinar. Porque como a gente recebe de muitas fontes a informação, ela acaba sendo nossa. No sentido de eu sou dona dessa informação, de dar esse insight. Então, a responsabilidade de definir o treinamento, quando e onde ele vai ser aplicado, não é desse time. Mas eu tenho a responsabilidade de indicar para aquele líder o que está acontecendo, esses retornos que eu recebi, esses feedbacks, por que não está funcionando, por que eu preciso contratar. Então, eu acho que é mais essa responsabilidade dos insights, de você saber a hora de avisar uma coisa, não vou ter pessoas. Né? Então, é mais esse ponto. E aí, uma questão do desafio, eu acho que nós somos donos dessa informação, mas ela não vem da gente. A gente coleta informação de muitos lugares. Então, eu dependo que
o funcionário, o colaborador, atualize as informações dele, os skills dele, o que ele aprendeu, os treinamentos que ele fez, para eu saber quem conhece o que dentro da empresa. Eu preciso que a área de vendas me traga com antecipação, né, com previsibilidade. Se eu souber só no dia, pode ser que eu não tenha pessoas e a gente não consiga entregar. Então, eu dependo que a pessoa lance as horas corretamente dentro do prazo. Eu dependo que o gestor dê o feedback para eu poder fazer. Então, eu acho que esse é o maior desafio. Nós somos donos da informação consolidada, mas ela não depende de nós. Então, eu tenho que ficar pedindo. Fulano, me ajuda, né? Isso aqui vai sair, não vai? Querido, eu não tenho aqui se você sabe o quanto tempo você tem de experiência nisso. Como que eu vou te alocar, né? O famoso me ajuda a te ajudar. Então, eu acho que o desafio é isso, porque o questionamento vem para o time. Mas a gente depende de outras pessoas para poder responder e dar esses insights e colocar as pessoas dentro do projeto no time correto. Né? E com qualidade, né? Cada vez entregar com mais qualidade. Porque eu acho que, assim, o complicado é que, por mais que é uma área operacional, ela tem um lado estratégico por trás. E realmente essa visão, eu que tô no outro lado que é vivenciar, a gente como gestor, como líder, às vezes na pressão das entregas, porque a gente tem pressão, a gente tem prazo, a gente precisa fazer todo esse casamento e entender, e fazer o time entender que é importante cadastrar o skill, que usar as ferramentas são importantes. É um trabalho bem complicado pra gente, tendo as nossas entregas casar tudo isso. E você falou um pouquinho sobre, e é uma dúvida que eu tenho, você falou um pouquinho sobre, eu recebo informações de todas as áreas, de muitas áreas, e realmente você recebe de quem tá ali muito envolvido nas vendas, recebe de quem tá já envolvido no projeto mesmo em si, ou o projeto que vai acabar, o projeto que tá no meio, as previsões. Como é que funciona um pouquinho, e aí olhando até pros profissionais, os profissionais também são de várias áreas, né? Então a gente tem a área de SAP, a gente tem a área de qualidade, a gente tem a área de Salesforce, a gente tem a área de tudo quanto é Java, de .NET, de tecnologias. O processo para vocês, independente da área, é diferente do profissional? Por exemplo, um profissional de Java tem um comportamento diferente de um time de qualidade. Eu pergunto isso porque, assim, eu tô dentro de qualidade. E eu sei que qualidade, às vezes, não é no início do projeto. Às vezes, a gente vai muito mais... O nosso volume acaba sendo do meio pro fim. Como é que funciona essas diferenças ali que tem entre diversas áreas de TI? Eu acho que nem vai tanto pela tecnologia, mas pelo tipo de projeto. Então, eu vou ter um projeto que vai ter um ramp-up, às vezes, né? No início, eu vou ter uma galera mais sênior, depois vai vir o desenvolvedor, depois vai vir o teste. Eu já vou ter um time material, né? Que já vai colocar a pessoa lá, ela já vai começar, enfim, depende do skill. Acho que vai mais do tipo de projeto. Então, por isso que é importante eu saber o contexto do que está sendo entregue, do que está sendo vendido, né? De qual é a expectativa para eu poder me mapear. Porque às vezes eu vou precisar de um cara de teste em 2 lugares, pode ser um só, não precisa ser 2. Eu tenho 2 vagas, mas esse aqui vai começar num projeto aqui, vai acabar e vou conseguir colocar ele em outro lugar. Então, a gente otimiza a força de trabalho com base no tipo de projeto. Então, isso tem que vir para esse time o mais redondo possível. Porque senão eu posso acabar contratando 2 pessoas, lá na frente uma vai ficar desalocada sem necessidade, por falta de planejamento. E isso pode gerar uma desmobilização para o profissional, né? Mas desde que você faça esse bom alinhamento, talvez esperar uma semana de força de trabalho de alguém é o suficiente para o próximo projeto. Faz toda a diferença, né? Tem essa questão da negociação, né? Então, é uma semana de alocação. Faz sentido eu contratar uma pessoa para essa uma semana de alocação? Se fizer e eu tiver ali os argumentos, ok, né? Vou ter mais coisa depois. Mas se eu não tenho... tem como a gente atrasar um pouquinho essa semana aqui? Ou então, como é que tá o time do projeto? Vai começar nessa semana mesmo? Então, a gente também faz a gestão do conflito. Porque, às vezes, principalmente, as pessoas estão ali voando. Os projetos querem as mesmas pessoas. Ficou sabendo, né? O amiguinho ali do projeto anterior falou que essa pessoa é muito boa. Eu quero essa pessoa. E nem sempre eu vou poder dar a pessoa que eles querem, né? Porque essa pessoa já tem outra coisa planejada. Então, voltando no feedback. Quando o feedback é muito bom, ele super ajuda. E quando ele não é e eu não sei, né? Eu como área, é ruim. Porque às vezes eu tô indicando, mas já tem ali algum papo de... essa pessoa não performou tão bem aqui. Então, a gente tem que tomar cuidado com quem a gente fala. Então, a gente tem que falar para a área certa e para a pessoa certa, o feedback negativo,
né? Para, às vezes, não desnecessariamente eu bloquear uma alocação, porque, naquele projeto essa pessoa não foi bem. Mas, às vezes, é o fit do projeto, foi uma exigência que, às vezes, a pessoa não sabia. Então, tem muito contexto envolvido, né? E os gestores fazem muito isso de, eu vou conversar com um aqui, a gente inverte aqui. Ixi, isso tem Eu tenho muito. essa dúvida. Acontece muito. Troca clandestina acontece? E como a área lida com isso? Porque às vezes você tá com a informação de que fulano tá no projeto A e de repente você vê ele lá no B. Isso Sim. acontece? É normal? Como é que vocês atuam nesse contexto? Não sei se normal seria a palavra mais adequada, né? Mas sim, existe porque às vezes eles não querem, não é nem seguir o processo, mas é mais rápido falar com aquele outro gestor que está aqui do meu lado, que é de outra frente do projeto, negociar com ele, do que eu ir pedir uma pessoa, entrevistar, ver se faz fit, se não faz, depois devolver. Então, às vezes, ele já negociou ficou sabendo ali entre eles, porque as áreas se falam, esse cara aqui vai ficar parado uma semana no meu projeto, você tem alguma coisa? Eu tenho, então eu acho que ele tá naquele lá ainda, porque tá tudo bem, depois eu vou ver um lançamento de horas, por exemplo, a gente vai ver custo, ele tá com custo em outro lugar. Isso acontece muito, mas eu acho que é muito por conta desse relacionamento deles, né? E eu até falo, gente, eu não acho ruim. Não é um problema, que as pessoas se conversem e se aloquem, mas a informação precisa voltar para essa área responsável, porque ela vai ser cobrada de saber onde as pessoas estão, no time certo, né? Se E nesse provisionar. cenário, talvez você estivesse esperando alguém daquele perfil que o gestor ia ter livre uma semana para alguma outra pessoa que foi no local certo que era pedir para você, Sim. né? Faz diferença. E tem que ter tomar cuidado para isso não descredibilizar a área responsável. Porque ela é como se ela não soubesse das coisas que estão acontecendo. Porque pedir fulano, eu falo, fulano não pode. Mas ele acabou de ir para tal lugar. E aí a gente não sabe. Né? Então, o pessoal fala, né, que é o traído, né? O último a saber. Último a saber. Então, não é o ideal, mas acontece. Eu acho que, assim, contanto que tenha o alinhamento, né, a devolutiva de, olha, nessa uma semana eu emprestei esse cara para esse outro projeto, depois ele vai voltar para mim, eu acho que não tem problema. Tá tudo É mais ok. o Eu acho que alinhamento. principalmente quando é entre áreas, né? Quando o profissional, ele tá alocado num projeto que não é da área dele. Isso acontece muito. Então, preciso de alguém de uma outra área dentro do meu projeto, e aí você uma hora tem que devolver essa pessoa para a área dela, né? E essa devolução é importante. Bacana isso. Tem um cenário que é comum eu viver. A gente é de consultoria, né? Faz parte. Que é... Eu sempre tenho aquele profissional que ele é coringa, né? Não sei se é bom usar esse termo, mas ele é um especialista de alguma coisa e todo mundo quer aquele cara. Todo mundo quer. Ninguém pode saber que ele vai ficar ocioso. Daqui 3 meses eu já tô de olho nele. Quando começa a acontecer esse tipo de conflito de alocação, a área de alocação, ela tem um papel arbitrário nessa decisão, embasada no pipeline, embasada no planejamento empresa para os projetos? Como é que isso funciona? Sim, porque o processo ele vai ser tanto pro bem quanto pro mal, né? Então, muitas vezes, mas quem pediu, quem seguiu o processo? Né? Ele foi na ferramenta certa, selecionar aquela pessoa, ele seguiu o processo, o fluxo de alocação corretamente, ele deveria ter prioridade. Né? Mas como acontecem muitas essas coisas, não, mas já tô alocado. Mas como você tá alocado? Né? Isso não chegou pro time, a gente não sabe. Então tem isso de voltar para dar a negativa, mas a ideia é atender todas as necessidades. Então, assim, você quer essa pessoa por quê? O que ela tem que você precisa? Ela tem tal coisa. Eu também tenho outra pessoa que tem tudo isso aqui. Vamos tentar, né, negociar? Porque não dá para uma pessoa atender 2 projetos ao mesmo tempo. Então, tem muita conversa, né? Nem sempre todo mundo sai feliz. Vão ter casos em que eles vão precisar escalar, porque aquela pessoa realmente é importante para aquele projeto e ele não seguiu o processo. Então, tem sempre uma conversa ainda adicional, né? O time vai arbitrariar pelo processo e também pela estratégia. Então, se eu tenho um profissional só para atender 2 contas, eu tenho que ver qual vai fazer mais sentido, qual é mais urgente, né? Qual ali está precisando mais daquela pessoa. Se o projeto vai parar, né? A produção do cliente vai parar se essa pessoa não estiver lá. Então, a gente tem que entender também. Então, às vezes vai ter gente que vai seguir o processo e vai ficar sem a pessoa, porque, estrategicamente falando, eu preciso dela em outro lugar. E vão ter momentos que eu vou ter que falar, gente, vai ser pelo processo. Quem seguiu? Quem pediu, de fato, essa pessoa primeiro? Quem formalizou, né?
Então, mas é isso, sempre vai Ou sair alguém seja, chateado. Ou seja, a importância de ter um bom relacionamento e manter a área responsável pela alocação atualizada. Porque você seguiu o processo, você tem prioridade. Fica a dica, né? Fica Porque a o dica. processo, ele é justo Sim, com todo mundo. Então, assim, eu não estou escolhendo porque eu sou mais amiga desse gestor aqui. Não, ele seguiu o processo. O processo tem que estar claro para todo mundo, né? Depois a gente voltar e falar, ó, gente, mas tá aqui, ó, esta etapa aqui não foi seguida. Então, por isso, o Florinho vai ficar no projeto A e não no B. Então, ele é justo porque não tem esse viés, né? exatamente. E agora vou mudar um pouquinho o rumo da nossa conversa. Eu queria ouvir um pouquinho mais sobre a área em si de vocês, a área de alocação. Como é que funcionam os indicadores da área de vocês? Como é que funciona a necessidade de precisar de um profissional novo na área de alocação? Como que funciona esse movimento interno de operacionalização da área mesmo de alocação? Legal. Não, além da mobilização, a gente tem toda a parte da gestão da alocação. Então, não é só o que chega de novo, eu tenho que manter o que eu tenho atualmente. Então, tem toda uma preocupação se a pessoa está indo bem, né? O que ela aprendeu, o que ela desenvolveu nesse projeto, se o projeto realmente vai acabar na data que eu estou esperando, se ele vai ser estendido, pode ser que ele seja antecipado. Muda às vezes o escopo, eu estava precisando de um sênior, mas agora eu vou precisar de um cara ainda mais especialista, vou precisar desalocar isso aqui. Então, tem toda essa questão também da gestão da alocação. Então, acho que vai depender muito do volume, né, de pessoas na empresa, né? Quantas pessoas a gente tem para cuidar ali, client facing, que estão alocados, né? Porque isso gera trabalho todos os dias, né? Então, são pessoas que precisam de ajuda com alguma questão de ferramenta, são gestores que precisam abrir demandas, são pessoas que estão, às vezes, precisando lançar horas, está bloqueado e precisa aprovar. Então, tem toda a gestão da manutenção da alocação, além da própria mobilização em si. A mobilização é o começo. É, claro, a gente sofre porque é aquilo, né? Tem que ser rápido, a gente tem prazo, a gente tem que estar com as pessoas, mas depois que as pessoas estão alocadas, tem essa parte de gerir, né? Então, tem as expectativas das pessoas, elas estão também contentes, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que cada vez a gente tem mais, né? Não é só alocar a pessoa, mas ela tá feliz com aquilo, porque isso vai influenciar totalmente na performance dela. Às vezes a gente pode ter casos de uma desalocação por performance, porque aquela pessoa realmente não tá no lugar certo, aquele não é o fit dela. Não é que ela não é boa tecnicamente, mas não encaixou. Então, eu acho que tem que ter esse acompanhamento, essa conversa, tanto com as pessoas alocadas quanto com os gestores, para saber o que está acontecendo. Então, acho que alguns dos indicadores podem ser isso. Quantas pessoas tem, né, para esse time cuidar? Quantos clientes? Quantos projetos diferentes? Essa questão dos indicadores de como é que está a minha disponibilidade. Eu tenho muita gente disponível, eu estou passando muito tempo com essas pessoas, elas são rotativas, né? Porque, gente, é normal a pessoa ficar desalocada entre safra de projetos, né? É até saudável para a empresa que ela tenha um bem estratégico, né? Porque pessoas saem de férias, pessoas ficam doentes, um projeto começa e o outro termina. Então, é razoável que a gente tenha que cuidar dessas pessoas desalocadas e que isso seja rotativo. Então, como é que está esse índice aqui? A gente está conseguindo cuidar dessas pessoas? O que elas estão fazendo enquanto elas não estão alocadas? Então, acho que isso vai determinar um pouco do quanto de pessoas que eu preciso ter no time, porque são várias tarefas, né? De como vai ser a gestão desse time, se todo mundo vai fazer a mesma coisa. Então, dá para a gente otimizar e ter pessoas dedicadas a algum assunto específico. E isso, as atividades e o volume de pessoas. Acho que se for uma consultoria pequena, você vai precisar de menos pessoas, porque vai ser muito mais dinâmico. Depende do modelo de contratação dessas pessoas, dos tipos de projetos que são vendidos, né? De novo. Então, acho que isso vai determinar o tamanho do time e como a gente vai fazer a gestão dessas pessoas. Vocês fazem um trabalho ali ponta a ponta, é uma divisão ali por clientes, por segmento, Por tipo de tipo de projeto. projeto. Como é que funciona esse processo para vocês? Porque é muita tarefa envolvida, né? Como você falou. E é um processo extenso, porque você acompanha, às vezes, um projeto que é 2, 3 anos, é diferente de você acompanhar um projeto que é 2 meses. Eu acho que o melhor caminho, eu acho que é o end-to-end. Né? Então, a mesma pessoa estar mobilizando até o momento da desalocação, ela tem esse relacionamento ali muito mais profundo com o gestor que vai acompanhar essa alocação, que vai poder pedir novas pessoas. Então, eu acho que é melhor conhecer end-to-end. Lógico que acho que dependendo da estratégia, a gente ter algumas pessoas focadas em assuntos mais cross, eu acho que atende melhor.
né? Mas falando de mobilização e da gestão da alocação em si, eu acho que o melhor é a pessoa conhecer desde o do começo do projeto até o final, porque isso gera o relacionamento. Então, assim, vai ser muito mais fácil de lidar com aquele projeto, caso dê alguma coisa errada, ou realmente putz, aumentou o escopo, eu vou precisar de mais gente. Então, você vai aprofundando o relacionamento com aquele gestor, e isso facilita o dia a dia. Porque se cada hora ele tem que falar com uma pessoa, é mais difícil. Então, a gente também tem um papel muito de facilitador e integrador das coisas. Então, a gente precisa facilitar a vida de quem está ali todo dia no projeto, falando com o cliente, né, vendo gestão, vendo se o custo tá bom, se a entrega tá legal. Então, é bom ele ter um ponto focal. Se cada hora, para cada assunto, ele fala com uma pessoa, eu acho que isso trava um pouco o processo. Ah, legal. É porque realmente para o gestor eu sei, é bastante custoso isso e realmente ter um ponto focal facilita muito nesse momento. E vamos falar sobre, a gente entrou num viés de qual é a alocação das pessoas para alocar pessoas, né? Qual é o nível de conhecimento técnico que você precisa ter? Porque, em tese, você não é de tecnologia. A sua formação vem de gestão, vem de projeto. Mas qual é o nível de conhecimento técnico que você precisa ter para conseguir fazer essa alocação funcionar? Eu acho que, você não, foi o que você falou, não precisa ser profundo. Mas eu preciso saber se, quando me pedem um front-end, um back-end ou um consultor MM, minimamente o que essa pessoa faz. Então, acho que é o básico, falando de técnico, que é pra gente saber separar, né, maçã de banana. Mas é isso, como eu não vou validar essa pessoa tecnicamente, esse nível não precisa ser tão abrangente. Mas eu preciso, pelo menos, ter noção do que a pessoa tá me pedindo, né? Então, para cruzar, eu quero uma pessoa que conheça .NET, tenha X anos de experiência e tal. Tá, mas onde eu procuro o .NET? Então, acho que é mais do quanto essa pessoa ela tá disposta a aprender e se adaptar às tecnologias, porque vão ser várias, né? Pode ser perfis completamente diferentes, mas você saber minimamente o contexto daquele profissional. Então, é mais voltado para tecnologia X, beleza. Então, isso vai me ajudar a trazer pessoas corretas. Porque, ok, a gente tem ferramentas que podem fazer o cruzamento, que eu vou pesquisar lá e vou filtrar, né? Ah, eu quero .NET, tá aqui. Mas você saber o que é, eu acho que isso faz diferença em como você vai atender e indicar as pessoas para alocação, né? Então, é um conhecimento mínimo, mas que faz diferença, né? Para eu não enviar para o gestor uma pessoa nada a ver, né? E, de novo, gastar o tempo dele e o meu pesquisando aqui, que poderia ser muito mais assertivo. Várias pessoas envolvidas, né, nesse contexto, inclusive a pessoa que está sendo entrevistada. Sim. Foi ali fazer uma entrevista para uma vaga que não tem nada a ver com o que eu faço. Isso também fala do crédito da área, né? Ou como a área de alocação ela é vista. Pode gerar uma frustração, né? Você não ter essa... Em todos os lados. Em todos os Em lados. todos os lados. E aí volta também da informação. Então, assim, eu preciso saber que você conhece .NET. Porque se isso não está em nenhum lugar, é muito mais difícil. Tá? Então, volta da gente ser alimentado por outras pessoas, né? Por outras áreas. Então, quando chega, eu preciso desse conhecimento, você saber onde buscar faz sentido, mas a informação precisa estar ali. Exato. Tem episódios anteriores que a gente discutiu aqui nesta mesa, que a gente fala sobre plano de carreira, sobre feedback. E um dos pontos importantes, né? As pessoas que elas estão mirando um plano de carreira, conhecer uma nova tecnologia, querer atuar com alguma atividade nova, é importante que ela acesse vocês e que ela deixe isso claro. Eu não sou especialista disso, mas eu fiz um curso, eu sou júnior já aqui, eu posso atuar, eu posso contribuir também para que vocês façam um cruzamento dessas informações. Que a gente chamou carinhosamente de match. Eu brinquei em outro momento que a área de planejamento ela é um Tinder corporativo, né? Você cruza a informação da venda com a necessidade a venda, o projeto, as pessoas e é exatamente o título que a gente deu para essa conversa, né? O casamento. E eu não sei se a gente pode entrar agora nesse nível de perguntas, mas existem indicadores da área para a organização que a gente poderia abrir quais são? Por exemplo, é um que eu imagino que aconteça. Não sei se eu posso usar esse termo, pirâmide, mas existe uma pirâmide de conhecimento e senioridade dessas pessoas. Quem dentro da empresa cuida da saúde dessas pirâmides? E outros Boa indicadores, pergunta. fique à vontade. Não, acho que a pirâmide super faz sentido.
de novo, né? O que eu tenho de pessoas sênior, se eu tenho o suficiente para cuidar das pessoas júnior, se eu tenho muita gente júnior e não tenho quem dá suporte para elas. Então, não é a responsabilidade desse time fazer a estratégia disso. Mas, de novo, é sinalizar, ó, gente, eu tô com muita gente aqui júnior desalocada. Né? A gente vai... Porque, né, pra gente promover e crescer, eu preciso ter uma base júnior. Mas eu preciso ter pessoas que vão apoiar elas. Então, como é que tá a saúde aqui da nossa faixa mais sênior? Tá todo mundo alocado? Tá todo mundo desalocado? Né? Então, tem que fazer esse balance. Então, a gente leva esses indicadores para a decisão estratégica da empresa, né? Então, de novo, aqueles insights. Então, acho que além disso tem o quanto de conhecimento, então, né? Como é que está distribuído o nosso conhecimento dentro das nossas pessoas. Então, eu tenho mais gente, né, mais técnica aqui, mais de gestão ali. Quais são os levels? Onde eu preciso, talvez, dar um treinamento de gestão? Né? Onde ele está mais distribuído? É só um gerente que vai ter? Será que faz sentido a gente começar a treinar já aqui umas pessoas mais sênior que querem ser líderes técnicos, que querem fazer uma gestão com alguns treinamentos mais diferenciados? Então, acho que muito nesse ponto, além, claro, de saúde da empresa, né? Outros indicadores de produtividade, né? O que as nossas pessoas estão fazendo, onde elas estão. E agora eu tenho uma dúvida que me surgiu aqui falando desse assunto. Como é que funciona quando um profissional pede demissão no meio de um projeto? Porque vocês têm uma previsibilidade, às vezes, dele para um próximo projeto, e você vai ter que ainda, além de ver o próximo projeto, você vai ter que ver o projeto corrente de esse projeto, ele tem alguma prioridade, alguma demanda nova, porque assim, já tá no meio. Como que funciona isso? Ou, às vezes segue sem o profissional e repõe e negocia, né? Estende o prazo, enfim. Vocês têm que lidar com essa situação quando as pessoas pedem para sair? Sim, sim. A primeira coisa vai precisar de um substituto. A primeira coisa que a gente já fica ali procurando e querendo saber, né? Então, tem gente que vai sair no dia seguinte. Né? A gente sabe que acontece isso. Nem todo mundo pede demissão e, né, combina um prazo e tal. Tem gente que vai sair no dia seguinte, tem gente que vai sair no mês que vem. Então, por isso que é importante a gente ser estratégico no quanto a gente vai ter de bench, né? O quanto eu tenho ali de gente para uma emergência, né? E o quanto as pessoas são treináveis, né? Então, assim, putz, faz sentido outra pessoa do projeto atender aqui, a gente pega uma outra pessoa que não vai ser tão exposta. Então, tem essa questão de quem pode substituir, né, se dá tempo de eu trazer alguém, então é interessante também a gente estar sempre em contato com a parte de RH, né? Eu tenho que ter pipeline de candidatos, né? Porque se eu tiver que começar a procurar alguém naquele momento para substituir aquela pessoa que saiu, então tem essas conversas, né? Tem que estar conversando com a parte de treinamentos. Então, gente, é bom de ter pessoas aqui, né? Todas as empresas têm ali qual é a sua média né, de desligamentos, o que pode acontecer. Então, a gente tem que trabalhar com essa informação, né? Qual que é a nossa curva aqui, né? A gente sabe mais ou menos quantas pessoas a gente pode perder, né? Lógico que pode ser a mais, pode ser a menos, mas a gente trabalha com informação histórica, né? Então, eu tenho que ser estratégico nessas pessoas que eu tenho aqui de reserva para essas situações, né? São insights totalmente estratégicos, literalmente, né? Eu ia emendar uma pergunta, mas você acabou de responder ela. No processo de capacitação, né? Porque às vezes você perdeu um profissional e aí o que você faz é acionar as áreas responsáveis e dizer, ó, a gente está precisando capacitar o nosso quadro de pessoas em determinada tecnologia, em determinado skill. É exatamente isso, ó. Tá chegando muita demanda de um skill X que não é um skill que a gente tem em grande quantidade. Vamos treinar essas pessoas? Qual é a tecnologia que teria mais aderência, né? Qual é o grupo de pessoas que teria mais aderência, que aprenderia essa tecnologia de uma forma mais rápida, né? Ou então, qual level? Faz sentido eu treinar uma pessoa mais sênior? Não, vamos treinar umas pessoas mais júniores e pega um especialista desse tema para cuidar delas. Então, são uns insights estratégicos que a gente vê de forma muito macro, né? Que a gente vai levando para as áreas terem as decisões. É opinião. Como é que você... Eu quero a sua opinião a respeito. Você começou... Teve um momento da conversa que você falou. É uma área operacional. Mas você me deu vários insumos do quão estratégico é a parte de alocação para uma empresa. E esse é o consenso da minha opinião. Agora a sua. Como é que o mercado enxerga a área de alocação de recursos tendo a experiência de ter passado por consultorias pequenas, médias e gigantes? Como é que o mercado vê em cada um desses cenários?
Ele enxerga, mas eu acho que não com o potencial que tem, né? Porque eu acho que são algumas atividades que, por serem, né, discretamente operacionais, fulano pode fazer. Ah, não, mas deixa que o gestor cuida do projeto. Ah, não, o financeiro pode dar essa informação, mas ninguém consolida. Ninguém cuida, de fato, dessa informação. Então, eu acho que é totalmente estratégico porque é muito mais rápido você ter uma área para fazer isso, né? Porque ela vai estar dedicada a alocar as pessoas, fazer a gestão do conhecimento, a trazer essas informações, né? Mas o que está acontecendo lá na frente? Eu tenho, não tenho? Então, se cada um cuida do seu projeto, é muito mais difícil lá na frente você atender a empresa como um todo. Porque, claro, né? O meu projeto é o mais importante, é o mais prioritário, é urgente, né? Vai parar. Todos são. Né? A gente sabe que todo mundo tem a sua urgência. Então, se você não tiver uma área que vai fazer né, esse gerenciamento de, cara, não, qual realmente é o prioritário, qual que vai trazer um retorno X que a gente precisa atender agora. Então, acho que esse time é muito importante por conta disso, porque ele vai dar agilidade para o negócio e mais assertividade. E fazer uma gestão de conflitos, né? Porque querendo ou não tem conflito. E só o que você falou, se a gente for pontuar, a gente tá falando de projeto, a gente tá falando de envolver RH, a gente tá envolvendo de falar pro pessoal de treinamento, porque quando você para você fazer as flags corretas, quem são os profissionais que têm que receber alguns treinamentos, precisa envolver o time de treinamento, porque a empresa, às vezes, dependendo do tamanho da consultoria, ela tem todo um treinamento estratégico que acontece. Então, há um envolvimento, essa gestão de conflito é muito importante. E dentro do RH, né? Você colocou RH, mas a gente pode falar do time de recrutamento, a gente pode falar do time de benefícios, folha. Existem várias várias atividades ali que você vai distribuir informação para que eles tomem decisões e executem as atividades em si, né? Extremamente importante. Para mim é uma área totalmente estratégica e aí é a minha opinião. E eu tenho uma curiosidade também que eu gostaria de saber. A gente, às vezes, tem projetos que tem lá uma estrutura mais definida, com gestão, enfim, a gente tem alguns projetos que são body shop. Para você, que a pessoa, para quem nunca ouviu esse termo body shop, é quando você aloca a pessoa ali, ela fica muitas vezes sob a gestão até do próprio cliente. Para vocês, isso faz diferença? Vocês têm algumas flags para trabalhar com isso ou não? É realmente só olhar o quanto o profissional está preparado para aquela, pensando em perfis técnicos, ou vocês têm algum olhar para isso, alguma flag que fala assim, essa pessoa ela tem feito projetos body shops? Vocês têm alguma diferença para isso? Eu acho que o perfil muda, né? Então, é importante a gente saber quem é o profissional que realmente tem esse perfil de estar tranquilo numa gestão do cliente ou sem uma gestão, né? Do que aquele que não, esse cara precisa estar perto de uma pessoa nossa, que vai cuidar, que vai olhar para ela poder se desenvolver bem. Então, esse conhecimento das pessoas, das expectativas e do perfil delas faz total diferença. Porque se eu colocar alguém ali que é mais introvertido, né, que está esperando alguém mandar, ainda não consegue priorizar as atividades, né, ele vai se perder. E aí ele vai acabar se queimando, mas, de novo, não porque ele é ruim tecnicamente, ele não é bom naquilo, mas é porque aquele perfil de projeto não encaixa com a personalidade dele, né? E vocês acompanham isso. Legal. Bom, acho que a gente está chegando ao fim da nossa conversa. Então, Rita, a gente vai entrar agora naquele momento que eu falo que é o momento bate-bola. Tá, onde a gente agora vai ler algumas perguntinhas para você. E são respostinhas rápidas. Então, bora lá? Vamos começar o momento bate-bola? Começa aí, Aline. Vamos, começo. Preparada? Como você definiria, em uma palavra, o papel da alocação de pessoas nas empresas? Essencial. Boa. O que não pode faltar para o match perfeito da alocação de pessoas? Informação. Clara. Como você definiria a visão do mercado para a área de alocações? Subestimada. Porque acho que eles não sabem realmente, até ter o valor que traz. Isso aí, muito bom. Qual é o maior desafio da alocação para que o seu quadro de pessoas se mantenha competitivo e eficiente? Acho que previsibilidade. O que mais te motiva na área de alocação de pessoas de TI? Atender as expectativas, tanto de quem está demandando, quanto de quem quer ser alocado. Qual conselho você daria para um profissional que
gostaria, né, de ingressar na área de alocação de pessoas numa empresa de tecnologia? Me manda o CV, brincadeira. Eu acho que quanto mais conhecimento do negócio você tiver, é melhor. Porque você, independente do skill, da tecnologia que te pedirem, da empresa ou do ramo que for, quanto mais você conhecer do negócio e da necessidade dele, mais sucesso você vai ter. Eu quero emendar uma pergunta que não tá aqui. Tá bom. E que conselho você daria para um gestor de projeto que não está utilizando a área de alocações como deveria? Tá perdendo tempo. E gastando mais tempo do que deveria fazendo essa gestão. Vocês estão aí para ajudar, né? Isso Exatamente, aí. para contribuir com os insights e a parte estratégica. Rita, foi muito legal o nosso bate-papo. Tenho certeza que a gente conseguiu trazer para mim e para Juliana, ficou mais claro qual é o papel, responsabilidade e o quanto a área pode contribuir para a gestão dos nossos projetos. A gente que está do outro lado da história, né? E certeza que clareou bastante para o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, quão importante e estratégica é ter uma alocação de recursos sua amiga, né? Parceira dentro da empresa. Exato, que tem que usar, principalmente as empresas que tem que usar, os profissionais têm que usar isso para ser alavanca para eles, né? Também como carreira, enfim. Então, eles também têm esse aporte, né? Isso é muito Gestão importante. e carreira. Muito obrigada, Rita, pela sua presença. Obrigada, a gente espera te ver muito em breve de novo. Obrigada, meninas. Obrigada, gente. Juliana. Bom, então vamos lá, nosso momento. Se vocês ficaram até aqui, então não deixa de curtir esse vídeo. Curte, compartilha. Então deixa o like aí de vocês. Se inscreve no canal e ativa o sininho para vocês receberem os próximos vídeos. Esperamos estar conseguindo trazer muito conteúdo para vocês, tá bom? E um beijo, até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.